A Rádio Transmundial apresenta O Caminho para a Vida, um programa expositivo do Evangelho segundo São João, na emissão online e nas plataformas de podcast, produzido e apresentado por Dinis Rodrigues. Olá, bem-vindo. É um prazer estar aqui consigo. Quero agradecer-lhe por ter aceitado a minha proposta e juntos vamos estudar o Evangelho segundo São João. Eu chamo-me Dinis Rodrigues. Sou casado, tenho 2 filhas e 3 netos. Na minha vida profissional fui pastor e também professor de Instituto Bíblico. Agora estou reformado. Mas rádio sempre foi um bichinho que eu tive na minha vida. E então, há cerca de, 30 anos ou 35, eu comecei a fazer rádio. E até hoje. E consigo. Vamos ter bons momentos. Como sabe, o Evangelho segundo São João está incluído na Bíblia Sagrada. A Bíblia é um conjunto de 69 livros, está dividida em 2 partes, o Antigo e o Novo Testamento, e estão divididos esses livros também por vários estilos literários. No Novo Testamento, ele começa com 4 evangelhos. O estilo é biográfico. Ele vai apresentar a vida e o ministério de Nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu vos disse, no Novo Testamento não há um evangelho, por exemplo, o de João, que nós vamos estudar. Não é apenas esse. Pelo contrário, há 4 evangelhos. Isto é, 4 autores diferentes, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles escreveram a sua perspectiva, debaixo da inspiração do Espírito Santo, sobre a vida e o ministério de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por que temos 4 evangelhos diferentes? Porque cada um deles, e vejam como Deus prepara e dirige todas as coisas, cada um deles está dirigido para um público diferente. Por exemplo, o Evangelho segundo São Mateus foi escrito para os judeus e, por isso, foi escrito na língua aramaica. Isto é, foi escrito para os ouvintes da terra de Jesus. Por isso, ele tem muitas referências ao Antigo Testamento, à lei, a Moisés, às festas, fala de Davi, fala de personagens que os judeus conheciam perfeitamente. Mas lembremos que os judeus eram apenas uma parte muito pequena de um grande império, que era o Império Romano. Então, os romanos não iriam entender. Por isso o Espírito Santo escolheu Marcos. E ele escreve o Evangelho em que apresenta Jesus como o servo dos homens que se dá em sacrifício pela humanidade. O público-alvo, neste caso, eram os romanos. Mas se Roma era o grande poder político, em termos culturais e de influência no mundo, a grande força eram os gregos. Então, foi Lucas, um médico, veja lá, que escreveu este Evangelho para os gregos, num ponto de vista histórico, de pesquisa, factos confirmados, e ele mesmo afirma tudo isso. Bem, já temos os 3 grandes grupos: os judeus, o povo em que Jesus nasceu, porque ele próprio era judeu, temos os romanos e os gregos. Mas, depois da morte de Jesus, nasceu um novo povo e um novo reino que continua até hoje. É que Jesus veio trazer o reino de Deus à terra. E aqueles que agora pertencem a esse reino, eles são a Igreja de Jesus Cristo. Então, a Igreja de Jesus Cristo não é composta de um povo, uma raça, não. Quando João escreve no seu livro do Apocalipse,
ele fala de povos, raças, línguas e nações. A Igreja de Jesus Cristo é abrangente. Ela existe para que todas as pessoas possam ter acesso a Deus através de Jesus Cristo. É João que nos vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira. E quando ele diz o mundo, ele fala não apenas no mundo físico, mas principalmente das pessoas que vivem neste mundo. E amou-as de tal maneira que ele enviou Jesus, o seu Filho, para morrer por nós na cruz do Calvário e assim perdoar os nossos pecados e dar-nos a vida eterna. Então, por que é que eu estou a escolher o Evangelho segundo São João? Bem, dá para perceber que se eu o escolhi é porque ele é o meu preferido. Ele é escrito para a Igreja, eu sou Igreja, eu vivo hoje, e o Evangelho de João está escrito para mim hoje, para mim e para ti. Deus quer que tu entendas as coisas de uma maneira intemporal. Não tem aquelas referências à lei, a Moisés, a Davi, coisas que só os judeus entendiam, não tem perspectivas culturais que tenham a ver com romanos, não tem aquelas coisas que os gregos gostavam muito e a cultura grega apreciava. Não. Este é um evangelho escrito para toda a Igreja. Isto é, homens e mulheres que ao longo dos séculos aceitam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e na sua casa, na sua cidade, no seu país, no seu mundo, na sua cultura, precisam de entender o plano de Deus. Deus quer que tu entendas perfeitamente qual é o seu plano, a sua vontade, qual é a tua situação e aquilo que Ele tem para ti. Por isso, este Evangelho, de alguma maneira, parece que fala comigo. E o meu desejo é que ele fale contigo. Se te posso deixar um desafio, é que leias o Evangelho segundo São João. Não importa se lês a Bíblia, e deves lê-la diariamente, uma porção, para leres a Bíblia completamente e depois voltares ao princípio. Mas é importante agora, porque este vai ser o alvo direto do nosso estudo, que tu leias o Evangelho segundo São João. Começa a lê-lo e vais entender muito melhor aquilo que eu tenho para compartilhar contigo. Este Evangelho, como eu já disse, ele é diferente, especial. Porquê? Porque ele fala de coisas que os Evangelhos Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados os sinóticos, já agora, e são chamados sinóticos porque eles falam muitas mesmas coisas. Não pela mesma ordem cronológica, para eles isso não é importante, mas o mesmo estilo de milagres, de ensinos, das coisas que Jesus fez. E chamam sinóticos porque podemos pô-los assim num mapa comparativo, uns ao lado dos outros, e encontramos ali tudo o que está num, que está quase sempre nos outros também. João é completamente diferente. Ele fala de coisas que os sinóticos não falam. Ele, por exemplo, não fala do nascimento de Jesus, do seu batismo, das tentações, não fala da instituição da ceia, do Getsemane, não fala da ascensão de Jesus. Neste Evangelho não há casos com espíritos, nem endemoniados, não há parábolas. Aqui os discursos de Jesus são grandes e ocupam capítulos inteiros. Fala de um começo diferente do ministério de Jesus, porque os sinóticos só falam de Jesus depois de João Batista. João não. João começa por falar de João Batista e depois sobrepõe Jesus, o ministério de Jesus sobre o de João Batista. João, a cena principal do ministério de Jesus é Jerusalém e Judeia. Os outros, os sinóticos, falam apenas uma Páscoa. E João fala de 3 ou 4, o que, portanto, nos dá a dimensão clara do ministério de Jesus, 3 anos e qualquer coisa. E João fala de Jesus antes da prisão de João. Os sinóticos só depois da prisão de João. Também é diferente, porque João é o único que fala das bodas de Caná da Galileia, da entrevista com Nicodemos, a mulher de Samaria, ressurreição de Lázaro.
etc, etc. Como podem ver, estas coisas fazem com que este Evangelho seja diferente. Porque lemos os outros Evangelhos e ficamos a saber que como foi o nascimento de Jesus, como foi a Anunciação, e na altura do Natal toda a gente gosta muito de ler no Evangelho segundo São Lucas os anjos e os coros celestiais. Não esqueçamos os pastores no campo também. Também nos Evangelhos sinóticos nós ficamos a perceber, e é importante isto, que Jesus é, conforme dizem as profecias, filho do rei Davi. E quando dizemos filho, não quer dizer que nasceu do rei Davi. Claro, Davi viveu séculos e séculos antes de Jesus. Não, mas ele é filho no sentido que os judeus usam, é descendente do rei Davi. E tanto Mateus como Lucas, os sinóticos, têm a genealogia de Jesus para provar que Jesus é não apenas filho de Davi, mas também judeu puro, de raça, porque a sua genealogia vai até ao princípio dos tempos. É uma genealogia por parte do pai, outra por parte da mãe. E também falam de Jesus ser preso e traído depois de ter ido ao Getsemane, aquela noite em que Jesus levou os seus amigos, os seus discípulos, e esteve ali, e orou, e sofreu, e deu aquele passo sobrenatural de fé, quando ele diz: Pai, esta não era a minha vontade, não era isto que eu queria, mas se é este o teu plano, então eu estou aqui pronto para fazer a tua vontade. E a partir desse momento, nós encontramos Jesus disposto a que o plano e a vontade de Deus se cumpram. E isto é muito importante para ti e para mim, que a nossa vida possa ser sempre vivida dentro do plano e da vontade de Deus. Porque mesmo que isso às vezes custe alguma coisa para nós, Deus tem um plano. E esse plano maior e global de Deus, ele só pode ser realizado quando cada um de nós, quando eu, quando tu, fizermos a nossa parte. Então, vale a pena continuares comigo, vale a pena estares preparado e lendo para perceberes todas estas coisas que nós vamos falar. Claro que é importante conhecer os sinóticos, já o disse. Há coisas, por exemplo, se leres só João, não sabes como acabou a história. Nos outros sinóticos, nós vemos que Jesus, depois da ressurreição e de estar um tempo com eles, subiu ao céu. Mas veja, João não precisava de escrever isso. Não precisava de escrever sobre o anúncio, as estrelas, os pastores, não precisava de falar da ascensão, porque tudo isso já estava perfeitamente escrito. Porquê? Porque o Evangelho de João foi o último a ser escrito. Então, ele não precisou de repetir factos que já eram conhecidos, ele precisou de escrever coisas orientadas para um propósito que ele tinha e que nós vamos ver mais tarde. Isto é um Evangelho com uma orientação, com um propósito, para que eu e tu possamos alcançar a vida eterna. Muito bem, renovo o meu convite. No próximo programa, iremos continuar a estudar a introdução ao Evangelho segundo São João. Ficamos aqui e voltamos a encontrar-nos no próximo programa. Até lá, Deus o abençoe. O Caminho para a Vida. Um programa expositivo do Evangelho segundo São João. Todas as semanas um novo episódio, na emissão online e nas plataformas de podcast. Produzido e apresentado por Dinis Rodrigues. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.